Bem, eu fui convidada para uma entrevista sobre linguagem culta e a linguagem coloquial, né? A diferença entre elas. Meu nome é Marcela Andrade de Araújo, tenho 36 anos e sou advogada. Exerço a profissão como profissional liberal. A linguagem culta é um conjunto de normas linguísticas que atende a um padrão gramatical. Ela segue as normas da língua, né? Ela é utilizada geralmente por pessoas que têm um nível de escolaridade maior, um melhor nível cultural. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que ela não é a correta e que a linguagem coloquial seria errada. Não, nós temos que entender como adequada e inadequada. Porque a linguagem culta ela é usada geralmente para textos e numa entrevista de emprego, no âmbito profissional, enquanto que a coloquial é utilizada no dia a dia. Ela é utilizada com frases curtas, geralmente com gírias, gestos. Ela facilita a comunicação, porque ela é mais dinâmica. Enquanto que a culta é utilizada no âmbito profissional. Como eu falei, a culta ela atende rigorosamente às regras gramaticais, né? Então, nós temos que saber para não prejudicar na nossa profissão, porque se nós vamos para uma entrevista de emprego, por exemplo, e vamos utilizar muitos gestos ou gírias, nós seremos desclassificados. Bem, quanto à terceira pergunta, deixa eu ver aqui um momento. O que seria falar de forma errada? Para mim, falar de forma errada é falar de forma inadequada. Porque se você se dirige a um público de pessoas que não têm um alto nível de escolaridade e você utiliza de palavras muito rebuscadas, que não está no âmbito de vocabulário daquelas pessoas, aquelas pessoas não vão se fazer entender por você. Então você não vai estar conseguindo se comunicar com elas. Então você tem que ter um padrão adequado a depender da situação e das pessoas com as quais você se comunica. E bem, então eu respondi a terceira pergunta. Então, a segunda, como você caracteriza a linguagem de um profissional de direito, um juiz e um trabalhador da zona rural? Bem, um juiz de direito, por conta da profissão, do cargo elevado o qual ele ocupa, ele tem que se manifestar de maneira culta, em regra. Não que ele tenha que fazer isso a todo tempo, né? Mas é o normal. Enquanto que o trabalhador rural, ele vai utilizar diante das formas dos costumes utilizados naquela região dele, né? É uma linguagem, geralmente de frases curtas, como eu falei, e que demonstra uma forma mais dinâmica e mais inteligível de se comunicar. Mas que também não é errada. A quinta pergunta. O senhor, em sua trajetória de vida, já sofreu algum preconceito pela sua forma de falar? Não, genericamente não, porque muitas vezes o que acontece só é dizer que advogado gosta de usar palavras difíceis, né? Tem um vocabulário mais rico, mas isso nunca atrapalhou em nada. A gente leva até de uma forma engraçada no corriqueiro, né? Do nosso cotidiano, que é muito comum, né? Então, muito obrigada e um bom dia. Peraí. Meu nome é Ney Apolinário da Silva Filho, minha idade 29 anos, minha profissão é médico. A segunda resposta, para mim, o que eu entendo por linguagem culta é uma linguagem padrão, estabelecida através de consensos, que através de normas ela diferencia da linguagem popular. É isso aí. Falar de forma errada para mim é quando foge do padrão das normas cultas da língua portuguesa. Porém, numa linguagem popular, errada para mim, falar de forma errada para mim é quando não conseguimos uma comunicação adequada. Independente se da forma está correta, a forma da palavra está correta ou não. Se nós entendermos a mensagem, para mim, é o que está correto na linguagem, entendeu?
eu acho a diferença entre a linguagem de um juiz e um profissional da zona rural. É porque toda profissão nós temos que ter uns termos técnicos para entre nós ter um diálogo melhor, mais adequado. E no caso do trabalhador da zona rural, ele vai ter mais uma linguagem popular, mas não quer dizer que a linguagem de um juiz é melhor ou é mais fácil de ser entendido do que a linguagem da zona rural, do trabalhador da zona rural. Então a diferença é essa, porque cada profissão tem os termos técnicos adequados para melhor ter uma conversação com os profissionais da área. Quinta resposta. Não, eu nunca sofri preconceito na minha forma de falar, não.